Bom, prosseguindo agora nesse momento em que Jerusalém está sendo destruída, eu mostrei aí um quadro de David Roberts, em que ilustrou a destruição de Jerusalém. O próprio general romano Tito autorizou os soldados a incendiarem. A princípio ele havia pedido para não incendiar o templo, mas depois tiveram que incendiar porque os revoltosos estavam escondidos lá. Bom, então, prosseguindo na leitura, diz: os revoltosos se esconderam em um palácio onde haviam muitos do povo. Ali mataram 8.400 israelitas. Outros revoltosos incendiaram parte da cidade e se esconderam no esgoto, acreditando que escapariam. Olha só o que a história relata sobre eles, né? Primeiro, eles mataram 8.400 israelitas que estavam escondidos numa área do palácio. Isso aí significava o quê? Significava provavelmente que os romanos chegariam e veriam tantos mortos e pensariam: todos morreram aqui. Ou seja, mataram a população para tentar se ocultar, tá ok? E também eles incendiaram a cidade, e nessa parte incendiada, eles foram para o esgoto, pensando que assim os romanos vão passar, aqui já foi destruído, e só iriam embora, né? O comentário prossegue: quando alguns do povo tentaram se esconder no esgoto, eles mataram. Os soldados romanos, cansados de matar, só pensavam em enriquecer. Vendiam os pobres que capturavam. Tito recebeu dos sacerdotes as riquezas do templo. Veja o que Flávio Joséfo diz. Um sacerdote de nome Jesus, filho de Tebute, a quem Tito tinha prometido salvar a vida com a condição que lhe entregasse uma parte dos tesouros do templo, saiu e deu do alto do muro do templo 2 candelabros, mesas, taças e alguns vasos de ouro maciço, muito pesados, como também véus, vestes sacerdotais, pedras preciosas e vários vasos próprios para os sacrifícios. Prenderam também por esse tempo Finéias, guarda do tesouro, e ele mostrou um lugar onde havia em grande quantidade vestes e cintos dos sacerdotes, púrpura e escarlate, destinados aos véus do templo, canela e cássia e outras matérias odoríferas para o incenso, né? Com que se faziam os perfumes que eram queimados nos turíbulos. Ele deu também várias outras coisas de grande valor, quer presentes oferecidos a Deus como ornamentos do templo. Seu proceder fez que, ainda que ele tivesse sido aprisionado, fosse depois tratado como se tivesse entregado voluntariamente. Ou seja, o judeu agora, sacerdote, né, está comprando o seu direito de viver, ok? Através da riqueza, né, do templo. E é interessante o nome do sacerdote, né? Se chamar Jesus. É claro que, lembrando, Jesus ou Josué, né, era um nome muito comum em Israel, ok? Jesus era um nome muito comum em Israel. Então, o sacerdote no ano 70, ok, que acaba escapando, né, entregando ouro ao general romano Tito, né, esse sacerdote se chamava Jesus, tinha o mesmo nome do Messias que eles não receberam, né? O comentário prossegue: os romanos conquistaram as últimas torres que estavam nas mãos dos revoltosos. Flávio Joséfo nos diz: assim os romanos, que tanto tinham se esforçado para derribar os muros mais fracos, foram tão felizes que se tornaram senhores sem dificuldade das 3 admiráveis torres de Hípicos, de Fazael e de Mariana. E os romanos prosseguiram no saque e na matança. Flávio Joséfo continua: estão conquistando essas torres, e o que eles estão fazendo? Os soldados espalhados por toda a cidade
matavam sem distinção. Aí toda pessoa que eles encontravam, eles matavam, né? Os que encontravam e incendiavam todas as casas com as pessoas que lá estavam escondidas. Os que nelas entravam para saqueá-las encontravam-nas cheias de cadáveres de toda a família, que a fome havia feito perecer. Ou seja, tinha casa que morreu todo mundo de fome. Foram se enfraquecendo e não tinha como acudir. Ninguém, não tinha como um ajudar o outro. Às vezes uma pessoa está em dificuldade, teve algum problema, alguém vai acudir. Agora pensa uma cidade inteira que ninguém tem como fazer nada. Você está 10 dias sem comer, 15 dias, está vendo seu filho morrer e você não tem nem mais força para se levantar da cama, 20 dias, 30 dias, tá ok? Então, acabou que todos morreram na casa, né? Uma situação terrível, né? O comentário prossegue. O horror de tal espetáculo os fazia sair de mãos vazias, ou seja, tinha soldado que ia saquear, não conseguia nem saquear. Mas, embora sentissem alguma compaixão pelos mortos, não eram mais humanos com os vivos, pois matavam a todos os que encontravam. O número dos corpos amontoados, uns sobre os outros, era tão grande que entupia as ruas e o sangue em que andavam apagava o fogo em vários lugares. A matança terminava à noite, o incêndio, porém, aumentava. E eu ainda digo o seguinte, os romanos, provavelmente, eles fugiam desse lugar onde estavam os mortos, não era por respeito, não era por nada, eles tinham medo dos mortos. Para você ter ideia, os romanos, onde eles colocavam um morto, eles não voltavam mais naquele lugar, era o mundo dos mortos, tinha que deixar lá, aquele cemitério não seria alterado nunca, né? Nós, hoje, as pessoas pegam, tiram os ossos, vão em algum momento incendiar. Os romanos não voltavam naquele lugar nunca mais. Um exemplo que nós temos na história é a igreja, ok? Nesse período aqui, a perseguição da igreja praticamente tinha acabado, né? Nero foi morto e depois surgiu a notícia que Nero tinha colocado fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos, tá bom? Mas como ele morreu lá no ano 68, né? Nós estamos no ano 70, tem 2 anos da morte de Nero. Nesse período, a situação da igreja já tinha melhorado, ok? Então a igreja já não sofria tanto. Mas durante as perseguições, tanto a de Nero quanto a dos outros imperadores, a história diz que muitos cristãos foram habitar nos cemitérios. Eles foram habitar no que é chamado de as catacumbas, né? As catacumbas de Roma, porque eles sabiam que lá o exército romano não ia durante a perseguição, né? Ok? O exército romano perseguia os cristãos em qualquer outro lugar, mas entrar no mundo dos mortos, os romanos não entravam. Então eles viviam escondidos lá. Eles chegavam, tiravam os ossos e era ali que eles dormiam e às vezes ficavam meses, né? Tem perseguição que durou 10 anos. Ok? O comentário prossegue. Os restantes dos israelitas foram feitos prisioneiros e vendidos como escravos. Então, aqueles que tinham algum valor, né, eles iriam viver como escravos. Veja o que Joséfo diz. Mandou com cadeias para o Egito os que tinham mais de 17 anos, para trabalhar nas obras públicas, e Tito distribuiu um grande número deles pelas províncias, para servirem de espetáculo de gladiadores e combater contra as feras. Ou seja, pegaram os judeus escravizados e colocava eles para encarar leões. E isso eles vão fazer também com os cristãos, né? Nós sabemos. E com os judeus eles também fizeram, ok? Para enfrentar gladiadores, os homens profissionais de luta, porque nesse período os gladiadores era algo muito organizado, era como atletas hoje, eles tinham, a história diz que eles tinham até empresários. Muitos gladiadores eram escravos, mas homens que ganharam tanto dinheiro que eles já não viviam nem mais como escravos, ok? Porque tinha alguém que contratava ele, olha, você vai ser meu escravo, mas você vai lutar, e acaba que dava muito recurso para aquele
gladiador, tá ok? Então ia lutar com aquele gladiador que era um guerreiro profissional. A maioria dos judeus, claro, seria raro alguém chegar ali e conseguir atingir um gladiador daquele. Joséfo prossegue. Os que tinham menos de 17 anos foram vendidos. Dessa forma, enquanto esses míseros eram encaminhados como escravos, 11.000 outros morreram. Uns porque seus guardas que os odiavam não lhes deram de comer. Outros porque não o queriam fazer, desgostosos como estavam da vida. Preferiam mesmo morrer, e também porque dificilmente se encontrava trigo para alimentar tanta gente. Quer dizer, realmente não tinha alimento, mas tinha, vamos dizer, um pouco alimento, mas tinha alguns que falaram assim, olha, é melhor morrer, eu não quero comer, eu quero morrer. Que situação desesperadora a situação do povo de Deus. Então, esse livro de Flávio Joséfo, ele acaba trazendo para nós essa triste realidade, essa triste realidade dos israelitas. E até hoje eles continuam sem acreditar que Jesus Cristo é o Messias, Continuam cometendo esse erro, infelizmente. O comentário prossegue. O número final da guerra foi de 97.000 prisioneiros e 1.100.000 mortos. Esse é o número que a história relata que morreram de israelitas. 1.100.000 mortos. Isso aqui, naquele momento, representa talvez mais do que representou agora na Segunda Guerra Mundial os 6 milhões de mortos. Aqui foi 1 milhão, ok? Mas só que a população de israelita na Europa era também muito grande, ok? E o número de prisioneiros, ok? 97.000 prisioneiros. O comentário prossegue. Como não havia lugar para sepultar todos, os corpos apodreciam e surgiu uma grande peste. Os soldados também encontraram 2.000 judeus que haviam cometido suicídio. Os líderes dos revoltosos se entregaram por causa da fome e foram condenados à prisão perpétua. Ao chegar em Roma, Simão foi executado em público para festejar a conquista. Isso eles normalmente faziam com os revoltosos. Entre os bárbaros, cada país que se revoltava contra os romanos, eles invadiam o país, capturava o rei, a rainha, teve o caso de rainha sendo executada, levava todos eles, deixavam eles dentro de um buraco lá em Roma e dando comida, assim, uma pequena porção por dia para pessoas se definhando. Aí um dia eles faziam um espetáculo, faziam essas pessoas caminharem. E aí para a população identificar, eles caminhavam pelas ruas de Roma, e a população olhar, caramba, olha como está agora a rainha da cidade tal, o rei, aquele grande guerreiro que desafiou Roma por tanto tempo, ele agora foi capturado, está lá ele pele e osso, andando com dificuldade. E eles agora fazem isso com o líder da revolta dos judeus, Simão. Joséfo faz uma última descrição histórica de Jerusalém, até essa destruição pelos romanos. Então, essa citação que ele faz também é muito interessante. Ou seja, para nós não nos alegramos pelo sofrimento de Israel, mas nós nos alegramos pelo fato de ver que a profecia se cumpriu, o que Jesus falou se cumpriu. Hoje nós sabemos que os judeus, eles estudam o Novo Testamento, porque eles falam o Novo Testamento, ele se tornou o único documento daquele período da história, e depois Flávio Joséfo, Então eles estudam o Novo Testamento, porque eles sabem que aquilo aconteceu. E uma das questões que eles deveriam olhar é que lá no Novo Testamento,
Jesus profetizou essa destruição. Ok? Quando eu falo judeus, eu falo rabinos, que eles estudam até como história, né? Então vejamos essa última descrição de Flávio Joséfo. Ele diz: assim terminou Jerusalém, no dia 8 de setembro, no segundo ano do reinado de Vespasiano. Ela tinha sido antes tomada 5 vezes por Azoqueu, rei do Egito, Antíoco Epifânio, rei da Síria, Pompeu, Herodes, consórcio, e Nabucodonosor, que a destruiu 1468 anos e 6 meses depois da sua fundação. Os outros a haviam conservado depois de tomada, mas os romanos destruíram-na, então pela segunda vez. Seu fundador foi um príncipe dos cananeus, cognominado o Justo, pela sua piedade. Por primeiro consagrou a cidade a Deus, construindo-lhe um templo, e mudou-lhe o nome de Solima para Jerusalém. Depois que Davi, rei dos judeus, expulsou os cananeus, lá instalou-os da sua nação, e 437 anos e 6 meses depois, ela foi destruída pelos babilônios, né? Olha que interessante esse documentário, né, que ele faz da cidade, né? E uma das questões que nós ficamos tentando entender, por que Deus escolheu Jerusalém, ok? E Flávio Joséfo, ele nos dá uma pista. Então, o fundador dela, o fundador da cidade de Jerusalém, foi um cananeu, ok? Mas, quer dizer, essa pessoa, ela pegou e dedicou ela a Deus, né? Veja, seu fundador foi um príncipe dos cananeus, cognominado o Justo. Ou seja, mesmo entre aqueles cananeus, vamos lembrar que os cananeus, eles são descendentes de Canaã, que Deus amaldiçoou juntamente com Cã. Tá bom? Ou seja, era uma descendência amaldiçoada. Além da Bíblia falar de Melquisedeque, que foi rei de Jerusalém, então Flávio Joséfo nos diz o fundador de Jerusalém, quem foi, né, esse príncipe dos cananeus, cognominado Justo pela sua piedade. Por primeiro consagrou a cidade a Deus. Naquele período, eles eram violentos, tá bom? Mas a religião da idolatria, ela surge um pouco depois, porque Canaã, ele viveu, claro, logo depois do dilúvio, né? E a Torre de Babel, onde vai surgir uma religião idólatra, ok? Vai ser com Nimrod. São cerca de 150, 200 anos depois do dilúvio. Então, talvez, aí eu estou colocando talvez, né? Ele não faz essa comparação aqui, mas talvez esse homem que fundou Jerusalém, ok, ainda fosse num período que ainda não existisse a religião de Babel. Tá bom? Ainda não existisse a religião de Babel. Nos dias de Melquisedeque, que foi os dias de Abraão, já existia a religião da Babilônia, a religião de Babel, da Torre de Babel. Tanto que Deus teve que tirar Abraão daquele local, porque aquela região estava infestada, como a história comprova, daquela religião fundada por Nimrod e Semíramis. Então, esse homem que fundou Jerusalém, ele viveu, claro, antes de Melquisedeque, que viveu nos dias de Abraão. Então, ele pode ter vivido num período ainda que eles serviam a Deus, tá bom? Apesar de Cã, vamos dizer, ter sido amaldiçoado com o pai deles, Canaã. Então, diz que eles construíram um templo e mudou-lhe o nome de Solima para o de Jerusalém. Ok? E dá essa informação também de Davi. Depois prossegue. 1779 anos passaram-se, desde o tempo em que Davi reinou, até quando Tito a tomou e destruiu. 2777 anos depois da sua fundação. Mais uma pausa aqui também para explicar a vocês. Vamos lembrar que nos dias de Davi
Roma nem existia, tá bom? Roma foi fundada cerca de 753 anos antes de Cristo. Jerusalém, Davi reinou em Jerusalém no ano 1000 antes de Cristo. Olha, se Israel continuasse sendo fiel a Deus, tá bom? Porque Davi, ele teve os erros que todo homem pode ter, mas ele continuou fiel a Deus. Mas com Salomão já veio o problema da idolatria. E com o problema da idolatria já veio a divisão do reino. Com a divisão do reino, já houve guerra entre os próprios reinos, e o reino do norte se aliou ao Egito, que atacou o reino do sul, já enfraqueceu o reino do sul. Eles foram enfraquecendo e hoje eles estão sendo destruídos. Se eles tivessem continuado como Davi, ok, com as suas limitações, mais fiel a Deus, sem adorar outros deuses, nesse período eles com certeza seriam a nação que dominaria o mundo. E aí eles levariam a verdade de Deus ao mundo. Mas, infelizmente, 1000 anos depois de Davi, ok? Ele ainda coloca, né? 1779 anos passaram-se, ok? Desde o tempo de Davi. Então, esses 1000 anos depois de Davi, na verdade, ela já era escrava dos pagãos. E pior, lembre-se o seguinte, a religião que domina esses pagãos, que domina esses romanos, não é nada mais, nada menos do que a mesma religião que nasceu na Torre de Babel. O próprio Flávio Joséfo diz isso, e ele cita historiadores romanos. Então, olha como existe, infelizmente, uma vitória temporária da religião de Babel, a religião da Babilônia. Babel é Babilônia, lembre-se disso, ok? Então, desde que Nimrod fundou aquela religião com sua mãe Semíramis, Deus teve que tirar Abraão daquela terra, cerca de 100 anos depois de Nimrod, é mais ou menos o tempo que Abraão vive, ok? Deus teve que tirar Abraão de lá por causa dessa religião, estava tomando aquela região, ele teve que vir para junto dos cananeus, ali o povo começa a se desenvolver, se torna escravo no Egito, lá já se tornou escravo da religião, porque a religião que foi fundada lá na Torre de Babel, ela dominou o Egito também, ela dominou todo o mundo antigo, ok? Depois Israel se torna uma nação e agora ela se torna, tinha se tornado de novo escrava nos dias de Nabucodonosor, da religião da Babilônia, conseguiu liberdade, mas se tornou escrava dos romanos e agora aquela religião da Babilônia destrói os israelitas, né? Destrói Jerusalém, não conseguiu destruir os israelitas, né? Ok? Bom, o comentário prossegue. Assim vemos que nem a sua antiguidade, nem as suas riquezas, nem a fama difundida por todas as partes da terra, nem a glória que a santidade da religião lhe havia conquistado, puderam impedir-lhe a ruína e a destruição. Mas aqui eu vou colocar um ponto muito importante, né, que eu aproveito até, vou relembrar aqui a visita do primeiro-ministro de Israel aqui no Brasil, em que ele fez comentários interessantes, dizendo que os evangélicos são os maiores amigos de Israel, e ele deu uma palavra muito significativa. Ele falou: olha, onde estão aquelas nações que os romanos disseram que iam destruir e destruíram, né? Elas desapareceram. Aí foi citando diversas nações, cidades até maiores do que Jerusalém, mais rica que Jerusalém, que os romanos fizeram desaparecer aquele povo. O povo desapareceu. Os romanos disseram que iam fazer o mesmo com os judeus, mas não conseguiram. Não conseguiram, nós sabemos, por causa da promessa aos pais. Deus prometeu que eles não seriam destruídos, ok? Que um dia eles reinariam por toda a terra. Deus prometeu isso, ok? E eu vou dizer, uma das coisas que foi fundamental, além da proteção de Deus, mas que foi fundamental para que os israelitas não fossem destruídos, foi o livro sagrado que Deus lhes deu. Porque o fato deles lerem a Bíblia também fazia deles
pessoas importantes na sociedade, porque todo judeu sabia ler. E isso ajudava muito, tá bom? Porque nesse período isso era para poucos. Teve caso de imperador, o imperador Constantino, por exemplo, não sabia ler, ok? Muitas pessoas não sabiam ler, autoridades, mas todos os judeus sabiam ler, para ler a Bíblia. E isso acabava ajudando eles na sociedade também a se destacarem e a ganharem dinheiro, tá ok? Mas esse aprender a ler deles era tão forte neles, por quê? Por causa da Bíblia. Então a Bíblia ela acabou sendo fundamental, tá bom, para que os judeus não fossem destruídos nessa tentativa dos romanos, porque os romanos queriam realmente destruí-los, né? Por quê? Os romanos queriam deixar um exemplo para as outras terras. Cerca de 200 anos antes, a cidade de Cartago, mais rica que Jerusalém, foi destruída. Os cartaginenses não existem mais no mundo. Mas o primeiro-ministro de Israel disse: nós estamos aqui. Né? Ou seja, nós sobrevivemos, mostrando que é uma ação que eles acreditam ainda na operação de Deus. Ok? Hoje, eles sabem que os cristãos dizem que eles vão fazer uma aliança com o anticristo. Eles sabem disso. Você encontra no YouTube entrevistas de rabinos falando sobre o Messias, e tem um rabino que ele fala: olha, o nosso Messias está chegando, ele não é Jesus, nós preferimos voltar às câmaras de gás de Hitler, né, de Auschwitz, a mudar a nossa religião, né? Nós vamos, o nosso Messias está chegando e não é o anticristo que os cristãos dizem que é. Então eles sabem que os cristãos pregam isso. Então isso vai ser notório para eles também durante a grande tribulação. Porque quando as duas testemunhas estiverem pregando, né, que aquele Jesus que eles mataram era o Messias, e essa aliança que eles fizeram era a aliança que os cristãos pregavam que eles fariam, e que essa seria uma aliança com a morte, aliança com o inferno que Isaías profetizou, até que eles vão ver que, segundo o que o apóstolo Paulo diz, o anticristo vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. E isso certamente será definitivo para os judeus não aceitarem ele como Deus, tá ok? E vão então rejeitar o anticristo e romper a aliança. Mas hoje eles têm conhecimento que os cristãos falam isso, só que eles afirmam que na verdade eles vão receber mesmo o Messias, né? E não o anticristo que vai enganá-los, né? Eles acreditam que eles não serão enganados, mas eles têm esse conhecimento, e nós vemos, né, rabinos falando sobre isso.